A calvície, também conhecida como alopécia androgenética, é uma condição dermatológica caracterizada pela interrupção do ciclo de crescimento do folículo capilar e pela consequente perda de cabelo. Vai perdendo, vai caindo tudo. E essa síndrome pode atingir tanto mulheres quanto homens, mas ainda é mais comum no sexo masculino. E eu vou receber aqui o doutor dermatologista Danilo Talarico. Tudo bom, Danilo? Bem, que voltou ao nosso programa, não é? Seja bem-vindo novamente, doutor. Obrigado, boa tarde a todos. Boa tarde. E assim, eu falei ali o que é a calvície, né? Essa condição aí que afeta tantas pessoas, homens e mulheres, mas eu quero saber primeiro quais são os primeiros sinais da calvície. Num e no outro, né? Nos homens e nas mulheres, mas ainda é mais comum nos homens mesmo. Sim, 90% da população masculina até os 65 anos de idade vai ter algum grau de calvície. A calvície é um nome popular que a gente dá para a alopecia androgenética, como você disse. E os primeiros sinais, como a gente não é normal imaginar, é que você tenha o afinamento dos fios, mas não. O primeiro sinal da calvície, da alopecia androgenética, é a mudança da qualidade, da textura, às vezes da cor, do tom, da penteabilidade daquele fio. Então, começou a perceber que está difícil ajeitar o cabelo como antes, vale a pena uma consulta no médico que trata, que cuide de cabelo, para fazer a nossa famosa tricoscopia, que é o aumento do couro cabeludo, para a gente ver se realmente tem algum sinal característico da alopecia androgenética. Isso mesmo antes de começar já dar falha, começar a cair muito cabelo. Exatamente. O que eu sempre falo no consultório é a diferença entre queda de cabelo e calvície. Então, a queda de cabelo é essa imagem que está aparecendo da perda dos fios em excesso, você vê no travesseiro, você vê na espuma do banho saindo na mão. Isso é queda, é o eflúvio telógeo, uma doença que ela é recuperável. Esse fio cai e esse fio nasce novamente. A calvície não. O processo a longo prazo é a morte definitiva dos folículos, a gente chama de atrofia. Então, definitivamente esses fios não voltam a ter o ciclo natural de crescimento. Que daí vai ficando as falhas, as entradas, exatamente. Isso que todo mundo reclama. E a calvície, ela é hereditária? Herda de pai, de mãe? Sim. Não tem como fugir. É muito difícil fugir da nossa genética. A gente sabe hoje que são muitos genes responsáveis pela calvície e por isso que a gente tem uma variável de apresentação. Então, tem homens e mulheres que têm uma calvície muito leve e tem homens e mulheres que a calvície é agressivíssima. Começa muito jovem e já tem a perda total praticamente dos fios da região que é sensível à calvície. Doutor? Tem pacientes com 18, 19 anos que já têm graus avançadíssimos de calvície. E aí, quanto mais jovem, até a gente estava conversando, mais difícil é para tratar? Exatamente. A calvície é uma doença crônica, né? Então a gente sempre orienta que não existe cura definitiva, muito menos o transplante capilar. Não é um tratamento de calvície, não é uma cura, é um controle estético, mas você tem que continuar cuidando desses fios, para eles não evoluírem para atrofia, para morte definitiva. Então a gente tem que cuidar o quanto mais tempo possível, quanto mais precocemente se começa, para manter mais esse folículo ativo ao longo da sua vida. E aí, falando principalmente das mulheres, como que atingir as mulheres e os homens é igual, é parecido? E como cada um pode tratar? Normalmente, a apresentação clínica é diferente do homem e da mulher, mas não impede que homens tenham padrão de perda feminina e mulheres padrão de perda masculina. Então, vou dar dois exemplos. Os homens, o padrão masculino a gente considera a perda inicial das entradas e o aparecimento da coroa, o chapéuzinho que vai abrindo. Nas mulheres é diferente. A perda depois da linha inicial do cabelo, é uma perda difusa até a coroa. Então, nas mulheres, normalmente não se vê tantas entradas, se vê mais uma rarefação, um afinamento, uma falta de cabelo. Se enxerga com mais facilidade o couro cabeludo. Mas pode ser invertido, não tem nenhuma regra para isso. A calvície pode estar ligada à alopécia de perda total, que é por estresse? Isso. Ou não? É que assim, a alopécia é o nome de toda doença que perde cabelo. E aí a gente tem variáveis da alopécia. Então, entendi. a alopécia androgenética, que é a calvície, é um tipo de doença. O que você estava se referindo é a alopécia areata. E aí na areata tem várias outras subdivisões. Então, essa alopécia areata universalis, que você perde todos os pelos do corpo. Então, essa doença é reversível em alguns casos,
porque é uma agressão do seu corpo contra o seu próprio folículo. Então não é uma questão só genética ou de uma doença pontual. Então você tem que fazer o controle de uma série de outros metabólitos e metabolismos do seu corpo para controlar essa doença. Até mesmo emocional, nesse caso. Muito. O fundo emocional é muito grande, muito impactante. Entendi. E como que a gente pode tratar a calvície, tanto em homens quanto mulheres? Eu dei aqui, até falei nos bastidores aqui com o doutor sobre o famoso óleo de rícino. E ele falou, olha, não tem tanta eficácia assim, né, doutor? Então, o que as pessoas, principalmente os jovens que já estão com a alopecia, com sinais da calvície, o que eles podem fazer para tratar? O tratamento da calvície da alopecia androgenética tem desde os tratamentos tópicos iniciais para quadros mais leves e vai se somando o nosso arsenal. Temos medicações orais, os polivitamínicos, outras medicações que tem que ter vários cuidados, principalmente com o sistema vascular, para cuidar dos efeitos possíveis colaterais. Hoje nós temos muitas tecnologias, tem laser, tem LED, tem transplante de células autólogas, tem o famoso plasma rico em plaquetas, até a nossa cirurgia, onde a gente faz a extração dos folículos saudáveis da parte de trás do couro cabeludo e transloca para a parte da frente, disfarçando aquela área que ficou sem cabelo no decorrer da vida da alopecia androgenética. Que é o transplante? Transplante capilar. O tratamento, fala assim, todo mundo que tem calvície tem que fazer tal tratamento. Realmente não existe, a gente tem que fazer uma análise individual de cada paciente, de preferência com um médico que goste e trate cabelo com uma longa jornada para fazer essa investigação, esse diagnóstico diferencial e entregar o melhor individualmente para cada paciente. Sim, e consegue uma boa recuperação, doutor? Olha... Resultados bons, né? Resultados muito bons no tratamento clínico e no tratamento cirúrgico. O mais importante é a busca precoce. Então, quanto antes você for ao médico fazer o diagnóstico, muito mais folículos viáveis vão continuar no seu couro cabeludo e você vai conseguir reforçar esses folículos para eles voltarem a ter vida, ter força, ter calibre e fazer o preenchimento do seu couro cabeludo. A dica é, o quanto antes, procurar a ajuda de um médico para tratar isso. A gente fala, não só, o que pega mais, assim, acredito eu, é a estética, né? O cabelo tá muito ligado à autoestima, autoconfiança. Sim. Então muda também, quando você consegue recuperar, muda também a autoestima da pessoa, né? Tem história de pacientes homens que conseguem voltar a ter o desempenho profissional que tinham na juventude. Nossa, que legal! Tem um estudo muito impactante que mostra que a perda dos cabelos para as mulheres é muito mais significativa do que a perda das mamas num tratamento de câncer de mama, por exemplo. Então, o aspecto, né? O nosso rosto é emoldurado pela nossa cabeleira, isso traz jovialidade e com a perda o paciente começa a ter repercussões depressivas, repercussões no sistema psíquico, que a gente tem que fazer até intervenções em conjunto com colegas psiquiatras para conseguir melhorar essa autoestima, essa autovisão que o paciente tem dele mesmo. E como o senhor disse, até principalmente as mulheres, né? Que são super cuidadosas com o cabelo, a gente adora ter o cabelo ali bonito. Sinal de poder, né? O sinal de poder, chamando a atenção. E aí eu entro também num assunto que principalmente os nutricionistas falam, a alimentação. A alimentação também conta para acontecer a calvície ou para prevenir a calvície, ou de repente você ter um cabelo, né, mais volumoso, né, não correr o risco disso acontecer com você. A alimentação também entra nesse tratamento, tudo mais, prevenção, né? Sim. Os alimentos, né, são os nutridores dos nossos órgãos e o nosso folículo capilar é um deles. Então, ter uma boa alimentação saudável, investigar suas alergias de alimentos é fundamental para você fazer a máquina de construir cabelo funcionar melhor. Não posso falar que a calvície, a alopecia androgenética, está ligado ao uso ou ao não uso de algum alimento, de algum nutriente, de alguma vitamina. Isso é importante. Mas, se você tem uma fábrica de cabelo bem nutrida, bem suprida, com certeza o tratamento da calvície vai ser muito mais eficiente. Vai fazer toda a diferença, Muita né? diferença. Tudo conta para prevenção, né? Para prevenção e tratamento, para melhorar a exatamente. haste, o brilho, a beleza do cabelo. E as mulheres que fazem muito uso de tintas, né, de cabelo, chapinhas, secadores, pode também dar alguma interferência, né? Pode causar um pouco do enfraquecimento ali do cabelo e daí a calvície, alguma coisa assim? Tá. É uma pergunta muito comum, porque é muito difícil a mulher que é virgem com as madeixas. É praticamente impossível.
E o tratamento químico, tanto a tintura para escurecimento, o clareamento, as luzes, o alisamento químico, o alisamento térmico com secador, chapinha, a gente sabe que ele não vai ter uma influência no folículo dentro da pele. Ele só maltrata a haste, o cabelo que saiu desse folículo, essa parte que no nosso corpo é tido que a gente como... está vendo, né? Isso, visível. E aí vai ficar... não vai ficar saudável, vai ficar estranho, vai ficar, pode ficar sofrido, feio, quebradiço. E não ter calvície, mas o cabelo pode ficar faltando, porque você pode ter um corte químico, um corte por estragar a haste capilar. Ah, interessante, porque você vai prejudicar a saúde do seu cabelo, mas não diretamente a calvície, Exatamente. né? De qualquer não forma... desencadeia a calvície, mas estraga um pouco o aspecto bonito do cabelo. Sim, e eu sempre ouvi dizer, inclusive eu tinha um primo meu que sempre usava muito boné, e aí começou a dar umas falhas, e a mãe dele falava, é o boné, é o boné. É verdade? Isso é um mito, doutor? É um mito, é um mito. O É um uso mito. de boné não causa calvície, né? O que o boné pode trazer é favorecer o aparecimento de algumas lesões de fungos no couro cabeludo, piora de quadros de psoríase, de dermatite seborreica do couro cabeludo, por fazer esse abafamento, vamos dizer assim, e diminuir essa resposta de melhora dessas doenças. Inclusive, às vezes, pessoas, meninos que lavam o cabelo e já colocam o boné, né? Deixa ali meio úmido com o boné. Aí é pior ainda. Isso favorece o aparecimento dos fungos, né? Os tradicionais fungos de couro cabeludo. E quais produtos, se tem alguns produtos que podem causar a calvície? Usados, né, com muita frequência, não sei. Vamos lá. Produtos de uso tópico, a gente não tem nada descrito que cause calvície. O que a gente sabe a base da calvície são dois pilares. É o genético, que já está no seu DNA, a gente não tem como modificar, e a parte hormonal. Então, existe um hormônio responsável pelo afinamento desses fios, que é o DHT, a dihidrotestosterona. E existem os remédios que são usados num ser humano que podem aumentar a testosterona, a dihidrotestosterona, ou até ser essa testosterona que vai ser convertida em dihidrotestosterona pelas nossas enzimas. Então, o uso dessas medicações podem e vão potencializar um quadro de calvície. Olha só, bom ficar muito ligado, né? Inclusive, se a pessoa também faz muito uso de bebida alcoólica, fuma muito, também pode ter alguma... Isso vai entrar junto com a má qualidade alimentar. Então, o cigarro, né, principalmente, que diminui a oferta de oxigênio para o nosso corpo, vai também diminuir a oferta de oxigênio para o nosso folículo e vai dificultar o trabalho dessa máquina, desse nosso órgão capilar. Não exatamente ligado Desenvolver uma à calvície. Exatamente. Tá. E se a pessoa lava o cabelo todo dia também? Tá. Porque tem gente que fala que é bom, tem gente que fala que não é bom. A gente fica meio perdido nisso aí. É um dilema, É um principalmente na outro internet, mito, né? com esse nosso acesso aí muito difundido, democrático, né? Então, assim, a máxima do consultório o couro cabeludo está saudável, você mantém a sua rotina. Hoje eu atendi uma paciente que lava dia sim e dia não, dias alternados, e está com o couro cabeludo lindo, branquinho, sem inflamação, sem descamação, e ele continuará assim. Agora, eu atendo uma outra paciente ou um outro paciente que tem esse mesmo hábito, mas ele me apresenta um couro cabeludo oleoso, eritematoso, vermelhado, descamativo, eu vou ter que intensificar essas lavagens. Um outro modelo, o paciente já lava todos os dias e vem com um quadro de cabelo, de haste ressecado, quebradiço. Muito provavelmente vou pedir para ele espaçar as lavagens. Uma medida básica, homens, cabelos curtos ou mulheres com facilidade de usar esse couro cabeludo mais seco, pode se lavar todos os dias, não tem problema nenhum para o couro cabeludo. Observe a haste. Está ficando ressecada, diminui as lavagens ou procure um médico para formular um shampoo perfeito, adequado para o seu cabelo naquele momento. Ou, estou lavando o cabelo eu tenho pacientes que lavam cabelo 2 vezes por semana. Não é o indicado. Tá? Entendi. Então eu vou investigar. Se o couro cabeludo estiver acumulando resíduo ou inflamação, eu vou pedir para esse cabelo ser lavado mais fácil, mais vezes durante a semana. E aí para as mulheres, normalmente eu brinco que no máximo dia sim, dia não. Aí tudo bem. Entendi. Agora, mais do que isso, é importante fazer uma avaliação para ver se está sendo suportado pelo seu couro cabeludo essa lavagem mais espaçada. Que daí pode dar outros problemas também. Pode trazer o fungo, a dermatite seborreica, a psoríase, aquilo que a gente E a falou do calvície uso do também? boné. Não, calvície não. Boa. Bom, eu quero te agradecer muito, Obrigado, doutor. imagina. Sempre bom você aqui para esclarecer
sanar as nossas dúvidas, né? Principalmente sobre cabelo, calvície, que dá o que falar. Muita gente tem dúvidas sobre isso, né? Quero pedir para deixar o contato também aí do doutor, que é o DR Danilo Talarico, lá no Instagram. Isso. Entra lá, conversa com ele e vê todo o trabalho dele, né? Obrigada, viu, Obrigado doutor? obrigado a todos pela audiência, estamos aí à disposição.